Olá, 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 vamos chegando. Vamos chegando aí, pessoal. Boa noite, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Que alegria, muita alegria estar aqui. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindos. Então, gente, bem-vindos à nossa live. Foi tudo organizado com muito carinho para vocês hoje aqui, tá? E a gente vai ter um bate-papo bem legal. Então, eu já vou adiantando a vocês que se vocês estiverem aí com outras páginas abertas ou qualquer coisa do tipo, vocês já vão aí se organizando pra gente focar aqui, tá bem? A gente ir focando. Então, a gente vai falar sobre os 3 passos para a cocriação da realidade, tá? Assim, claro que não são tão exatamente 3 passos. Lógico que é um processo, a gente sabe disso, né? Que tudo é um processo. Mas esses 3 passos que eu reservei, que eu separei, selecionei, são passos assim que eu sinto que são essenciais nessa jornada, que eu sinto que são indispensáveis nessa jornada. Podem existir muitos outros, mas esses, sem sombra de dúvidas, são essenciais para a gente sair de um lugar de vítima para um lugar de co-criador da nossa realidade. Então, assim, eu trouxe alguns materiais, tenho algumas coisas para falar, mas eu acho que eu vou deixar para o final. A gente vai ter um sorteiozinho também, tá? Mas assim, mais no final também. A gente vai ter muita coisa legal aqui hoje. Tem muita maravilha, tá? Então você aí já pega o seu caderninho para anotar, tá bem? E aí já vai se organizando, tá? Então é o seguinte, quais são esses passos, né? Quais são os passos que levam a gente a co-criar uma realidade que a gente tanto quer viver, que a gente tanto merece viver? Quais são esses passos, né? E como chegar até esses passos, como efetivar esses passos? Bem, antes de mais nada, se você acompanha o meu canal, se você acompanha o meu trabalho, aí no YouTube tem muitos vídeos, né? Alguns vídeos a respeito do trabalho que eu desenvolvo. Você já deve saber, se você é algum aluno de forma direta ou indireta, você já deve saber que nós somos co-criadores da nossa realidade. E essa realidade que a gente vai vivenciar, ela tá muito atrelada ao que exatamente? Ao tipo de frequência que a gente emite para o universo. Ou seja, o tipo de informação que a gente está emitindo, que a gente está enviando para o universo, tá? Então, o que acontece? O tipo de informação que a gente envia para o universo é uma somatória do nosso pensamento, do nosso sentimento e da nossa ação. Essas 3 categorias, nosso pensamento, nosso sentimento e nossa ação, vai formar um pacote informacional. O que é esse pacote informacional? É a soma dessas 3 categorias. Essas 3 categorias juntas vai formar um tipo de vibração. Boa noite, Francisco. Seja muito bem-vindo. Gratidão por estar aqui. Então, essas três
categorias vão formar um pacote informacional que vai emitir para o universo a sua frequência, o seu registro. Imagina que cada um de nós tem uma digital em específico em todo o mundo. A nossa vibração é exatamente assim. Ela é específica em todo o mundo, porque ela pode ser dita até como a nossa identidade no universo. A nossa frequência vibracional pode ser considerada como uma identidade no universo. Como é que é essa identidade? O tipo de frequência que a gente está emitindo e o universo está registrando, só a gente está emitindo. Porque ela é a soma de todos os nossos sentimentos, de todos os nossos pensamentos e, consequentemente, de todas as nossas ações, as nossas palavras também, né? Que pode ser considerado uma ação também a palavra. Então, o que acontece? Quando você vibra, quando você pensa uma coisa, imediatamente, o seu corpo ele responde enviando sentimentos para o seu corpo. Todo o seu corpo sente. Se você sente medo, todo o seu corpo responde ao medo que você está sentindo. E você vai literalmente sentir esse medo no seu corpo. Porque é o tipo de informação que você está enviando para o seu corpo. E ele, como receptor, né, como uma antena, digamos assim, ele recebe esse sinal e ele emite esse sinal para o universo. Então o universo ele vai fazer o quê? Ele vai aceitar, acatar aquela sua frequência, aquela sua informação que você está enviando para ele, e ele não vai dizer a você: olha, você está com medo. Então, se você está com medo, eu vou enviar mais motivos para você ter medo. Ele não vai te dizer isso. Ele vai simplesmente obedecer, ele vai registrar aquela informação que você enviou, ele vai acatar aquilo e dizer: olha, ele está sentindo medo, ele gosta disso, ele quer mais disso. É dessa forma que funciona. Então, se você sente alegria, se o seu corpo vibra alegria e você tem motivos para ter alegria, o universo vai receber a informação que você enviou para ele, porque é um campo informacional que está emitindo e recebendo informação. Ele vai receber essa informação e ele vai dizer: olha, ele gosta dessa felicidade, ele gosta dessa alegria. O que eu vou fazer? Enviar mais alegria para ele. E eu costumo dizer que o universo ele fala assim: seja feita a sua vontade. Exatamente como aquela lâmpadazinha lá de Aladim, que a gente esfrega e aí sai um gênio de dentro, né? E aí o gênio diz pra você: o que é que você quer? O universo é exatamente dessa forma, gente. Ele funciona exatamente dessa forma. Então, se você emite uma frequência de medo, ele vai dizer: seja feita a sua vontade. Então, o que é que ele vai fazer? Ele, como criador de toda a realidade, ele vai dizer: te envio mais disso porque é isso que você está dizendo para mim que gosta. Então, eu estou aqui para cumprir todos os seus desejos, todos os seus sonhos. Então, eu te envio mais disso. E aí, é nesse momento, quando a gente tem essa consciência, que a gente desperta para entender que a gente precisa sair desse lugar de vítima para um lugar de co-criador da realidade. E aí você vai perguntar para mim: Jéssica, mas como é que eu vou sair de um lugar de vítima para um lugar de co-criador da minha realidade, se a minha vida tá... Nossa, minha vida tá de perna pro ar, tá tudo errado, nada flui, tá tudo bloqueado. E aí eu digo a você: o primeiro passo, você já identificou. A sua vida, o momento em que você está vivendo agora, não está te agradando. Você já identificou isso, você está vivendo circunstâncias não legais. Agora que você já sabe disso, o que é necessário para que você saia desse lugar de dor e sofrimento para um lugar aí de co-criador, né? Um lugar de empoderamento, eu costumo dizer. Empoderamento, assim, de tomar posse da situação em que você está vivendo. Então, você já identificou que é uma situação adversa, não legal, que você está vivenciando? O que você vai fazer? Você vai encontrar formas de transformar isso. Porque se você está vivendo essa realidade hoje, é porque é o acúmulo de muitos pensamentos que você teve lá atrás.
O que você está vivenciando hoje é o acúmulo dos muitos pensamentos que você teve na semana passada, que você teve no mês passado, que você teve no ano passado. O acúmulo de muitos pensamentos que são o quê? Informações emitidas para o universo, e o universo responde: seja feita a sua vontade. E, gente, isso é tão incrível e tão libertador ao mesmo tempo, porque a gente já sabe que tudo o que a gente quiser, tudo o que a gente desejar mais profundamente no nosso íntimo, todo o cosmos vai estar à nossa inteira disposição para que isso se materialize, para que isso se concretize. Então, se você já identificou que você não quer viver essa realidade que você está vivenciando, a primeira coisa é você observar que tipo de pensamento que você estava tendo na semana passada, no mês passado, no ano passado. Porque isso é o que vai resultar nas realidades que você vai viver. Essa realidade você criou. Ninguém mais criou essa realidade, apenas você, com o acúmulo das muitas informações que você teve ao longo do tempo. Então, por isso que eu costumo dizer que é tão importante você ter essa força de sair desse lugar. Por isso que eu costumo dizer que, assim, talvez essa decisão seja um dos principais passos para você sair do lugar onde você está e chegar ao lugar onde você quer chegar. Então, numa formulazinha que eu criei, e a gente vai falar muito direitinho sobre essa fórmula, né? Esse é um dos passos. É a decisão, é o querer. O querer é a decisão, né? Porque quando você quer, é como se imediatamente você já estivesse dizendo: eu estou decidido a transformar essa realidade. Ela não me agrada, isso não me agrada, isso não é o que eu quero vivenciar. Então esse passo de querer, ele já é um dos passos mais importantes nesse processo, tá? Então, assim, é muito assunto, é muita coisa para falar, é muita coisa que, assim, a gente, é como eu digo, tudo isso, essa conclusão que eu cheguei, essa realidade que assim, eu venho cocriando a cada dia e venho transformando, transmutando a minha vida, ela é resultado, assim, de mais de 10 anos de estudos profundos sobre toda essa realidade, sobre todo o cosmos, sobre toda a existência. Então, hoje, o meu propósito de vida e na Terra é passar esse conhecimento para as outras pessoas. Eu treino pessoas, eu faço cursos, palestras online, presenciais, mentorias, consultorias, tudo isso baseado no resultado desses estudos que já se prolongam há mais de 10 anos. E que antes era assim, para mim era uma forma de entender o que era isso aqui que a gente estava vivenciando. Na minha cabeça não tinha sentido ser simplesmente obra do acaso. Não conseguia na minha mente conceber que tudo isso aqui que a gente vivencia é resultado de obra do acaso, sabe? Então, quando essas inquietações começaram a fazer parte de mim, eu tinha lá uns 16, 17 anos de idade, eu comecei a mergulhar profundamente. Eu precisava entender o que era aquilo tudo. E de início, o meu principal objetivo era assim: boa noite, Lisiane, muito bem-vinda, linda, muito bem-vinda. Gratidão por estar aqui, tá? Então, o que acontece? Tudo isso, assim, eu fui tentando entender para que desse uma base, uma estrutura de toda essa existência, né, de tudo isso. Então, de início, eu queria compreender a mente de Deus, a mente cósmica. E depois que eu, né, depois de muito tempo estudando e entendendo tudo isso como funcionava, eu entendi que eu não precisava entender a mente cósmica, eu não precisava entender a mente de Deus. Eu precisava saber que eu tinha a dádiva de estar viva e aproveitar isso ao máximo, ao invés
de querer simplesmente entender. Eu precisava vivenciar essas experiências. Eu precisava mergulhar profundamente nesse universo que me oferecia infinitas possibilidades e que naquele momento eu ainda não tinha a menor consciência que aquilo era uma onda, né? Um universo de infinitas possibilidades. Então o que acontece? Antes de mais nada, antes da gente entrar, né, nesses 3 passos da cocriação da realidade, é preciso que eu diga a você que se comprometeu a estar aqui hoje, que tirou o seu tempo para estar assistindo essa live. E já quero dizer a você também que no momento em que você decidiu chegar neste lugar, todo o cosmos moveu uma energia gigantesca para levar isso até você. Boa noite, Tiago. Seja muito bem-vindo, tá? Então, o que acontece? Quando a gente move uma energia em direção a alguma coisa, quando a gente move uma energia em direção a um objetivo, todo o cosmos, ele diz o quê? Seja feita a sua vontade. No momento em que a gente decide que a gente vai sair de um determinado ponto onde a gente está para chegar a outro, todo o cosmos vai mover tudo o que for preciso para ajudar você a chegar no seu objetivo. E essa é a informação talvez mais valiosa. Porque se você tiver tudo, mas não tiver essa certeza de que existe uma força muito maior ajudando você nesse caminho, talvez vai chegar um momento que você vai desanimar, porque você vai dizer, sabe, o que é que está me segurando aqui? O que é que tá me segurando aqui, sabe? Então, é mais ou menos assim, é mais ou menos o resultado, é mais ou menos o caminho, o percurso que eu fiz até chegar a essa pequena fórmula que eu vou contribuir, que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco, tá bem? Então, assim, eu não sei se vocês acompanham os vídeos no canal, não sei se todo mundo aqui acompanha, não sei se todo mundo aqui vem de lá do canal, eu acredito que não, acredito que a maioria não. Mas no canal tem muitos vídeos assim de pequenos montinhos de informações que a gente vai organizando e aos poucos a gente vai aplicando na nossa vida e aí a gente vai tendo realmente resultados, né? Então, o que acontece? Antes de mais nada, né, é preciso que a gente entenda uma coisa. Todo o cosmos, ele deseja infinitamente que a gente esteja alinhado ao nosso propósito. Porque quando a gente estiver alinhado ao nosso propósito, o cosmos vai poder se expressar na sua mais plena inteireza. E é isso que o cosmos quer. Ele quer se expressar na sua mais plena inteireza. E a maior prova disso, a gente pode ver que são essas milhares e milhares de pessoas que existem aí. Fora os animais, fora as plantas, fora todas as galáxias e tudo que existe, né? Minimamente, a gente pode observar que o cosmos usa cada ser humano para expressar toda a sua inteireza. E aí você me diz, então todo ser humano está expressando toda a inteireza do cosmos? Não. Não. Por que não? Justamente porque nem todo ser humano conseguiu ainda se alinhar ao seu propósito. Então, quando você tem livre-arbítrio, todos nós temos livre-arbítrio. Então, se a gente não está alinhado ao nosso propósito, a gente está caminhando na Terra, a gente continua caminhando, a gente está utilizando ali aquele tempo que foi dado a gente.
É aquele tempo que nos foi fornecido de vida, né? Que é muito limitado, a gente sabe disso. E aí, hoje uma pessoa vive o quê? No máximo estourando 100 anos. O que são 100 anos diante de toda a existência, diante de todo esse tempo que existiu até aqui? Nada, absolutamente nada. Então é muito curto o período de vida que a gente tem aqui. Então, a gente pode dizer até que uma vida vivida sem propósito foi uma vida que não alcançou o seu máximo objetivo. Porque quando uma pessoa está alinhada ao seu propósito, além dela estar em plena conexão com a mente cósmica universal, expressando tudo que a mente cósmica universal quer expressar, ela está com um potencial tão grande de materialização, um potencial tão gigantesco de cocriar a vida e tudo o que ela mais deseja e tudo o que ela mais quer viver. Ela já está vivendo ali um mundo mágico, eu posso dizer. Porque absolutamente tudo para ela agora é possível. Tudo para ela agora é acessível. Porque ela está alinhada à mente cósmica universal. Não existe mais limite para ela. Todo o cosmos está à inteira disposição dela. Para que ela continue executando e fazendo e alimentando cada vez mais esse propósito que foi dado a ela. Então você já imaginou o poder de um ser humano estar plenamente alinhado ao seu propósito? E o cosmos, nesse momento, ele diz: tudo o que for necessário para que você continue efetivando esse seu trabalho vai ser enviado para você. Todo e qualquer instrumento, todo e qualquer mecanismo, tudo o que você precisa para nesse momento estar no planeta Terra efetivando com glória, com infinita perfeição o seu propósito, vai ser fornecido a você. Você não precisa ter medo mais de nada, nada vai lhe faltar. Então é por isso que eu costumo dizer que o propósito é algo que é essencial nesse processo. Não adianta eu chegar aqui para você agora e te dar essa pequena fórmula que eu desenvolvi, que é a soma de 3 pequenas ações, 3 pequenos passos para você co-criar a sua realidade, se você estiver em desalinhamento com o seu propósito. E assim, gente, claro que não é simplesmente assim você está alinhado ao seu propósito. É óbvio que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo, depende da circunstância de cada um. Às vezes você deseja estar alinhado ao seu propósito, mas você ainda não conseguiu essa conexão. Mas assim, só o simples fato de você, como eu posso dizer, se entregar e dizer: eu quero encontrar o meu propósito. Eu quero me alinhar ao meu propósito. Só isso é a questão do desejo, é o que eu falei agora há pouco, né? Que talvez o querer, o desejar, seja um dos passos mais importantes. Porque no momento em que você deseja, no momento em que você quer, todo o cosmos ele vem em contrapartida para que aquilo se efetive. Então, mesmo que você ainda não tenha encontrado o seu propósito, mesmo que você ainda não sinta que não esteja plenamente alinhado a ele, eu digo a você que deseje estar alinhado a ele, queira estar alinhado a ele. E nesse momento as coisas vão começar a fluir para que você realmente entre em alinhamento com isso, porque é essencial, principalmente, sobretudo no momento que a gente está vivenciando agora, tá bem? Então, para a gente também estar alinhado a esse propósito e caminhar no fluxo da vida, para que as coisas fluam de forma mais leve e efetiva, a gente precisa alinhar o pensar, o sentir e o agir. Porque lembra que eu falei no início dessa aula, eu não sei se você chegou a tempo, mas no início da aula eu falei que a informação que a gente enviar para o universo, para o cosmos, ela é a soma do pensar,
do sentir e do agir. Você percebe que é tudo um ciclo? Que é tudo uma coisa liga a outra, uma coisa chama a outra, uma coisa conecta a outra? Então, o pensar, o sentir e o agir, ele vai somar um pacote de frequência. Um pacote que você vai estar enviando em pequenos bocados, em pequenos pacotes de frequências informacionais para o universo. Sabe aquela sensação de se arrepiar? Sabe? É como se você sentisse de repente que o seu corpo, inclusive eu tô arrepiada agora, porque falar sobre essas coisas pra mim é mágico, é divino. Quando você se arrepia, é como se naquele instante a sua pele ela emitisse uma frequência, né? Todo o poro da sua pele, você vê que ela cria uma pequena diferença, né? Você vê sua pele ficar arrepiada. É como se nesse momento o seu corpo ele enviasse esse pacote informacional através desses micropolos, né? Esses micropolos, a partir deles, o seu corpo envia essa frequência, envia esse pacote que é a soma do seu pensar, do seu sentir e, consequentemente, do seu agir. Então, como é possível, a partir desse pensar, desse sentir e desse agir, a gente alinhar isso aí, a gente entrar nesse fluxo, né? Então, o que acontece? A fórmula que eu desenvolvi para que a gente entenda mais ou menos como é que funciona esse processo é a seguinte. Anota aí no seu caderninho, tá? Não vai esquecer. A fórmula é a seguinte. É o Q de queijo, mais P, mais F é igual C, F, O. Então, o que acontece? Essa fórmula, ela vai deixar muito bem explícito o que a gente precisa fazer para sair deste lugar de vítima para um lugar de co-criador da realidade. Então, o que é essa fórmula? Q mais P mais F igual a C, F, O. Significa o quê? O Q é o querer. O P é o propósito. O F é a fé. Todos esses três elementos somados é igual ao colapso da função de onda. O que é o colapso da função de onda? É o observador materializando tudo o que ele desejar. Gente, para essa aula não ficar muito longa, porque a gente já tem aí quase 30 minutos, a respeito do colapso da função de onda, existem outros vídeos lá no meu canal, você pode acompanhar, que a gente vai falar sobre como é que funciona esse processo de materialização. Aí a gente precisa entender os princípios da física quântica e lá naquele experimento que os cientistas da física quântica fizeram, que é eles colocaram lá uma placazinha com duas fendas, emitiram partículas por essa placa. Atrás eles tinham como se fosse uma parede, né? E quando não tinha ninguém observando, essa partícula se comportava como onda, ou seja, como infinitas possibilidades. Mas quando eles colocavam um observador, uma câmera, um sensor, uma pessoa, quando eles colocavam um elemento ali observando aquela situação, né, aquela emissão de partículas, aquela partícula já não era mais onda, ela se comportava como partícula.
Então o que acontece? Os cientistas ficaram abismados com esse resultado. Aquilo parecia mágico, parecia algo realmente de outro mundo, né? E isso só é possível observar mesmo aí a partir das lentes da física quântica, né? Com esses experimentos. Então o que eles chegaram à conclusão? Muito óbvia, você pode pesquisar aí, tem no YouTube, em qualquer lugar, tem a respeito desse experimento da dupla fenda, tá? Anota aí no seu caderninho, experimento da dupla fenda, que vai falar que o observador, ele é responsável pela realidade que está sendo criada. No filme Quem Somos Nós também, eu indico que você assista, vai trazer esse experimento de forma mais exemplificada, direitinho, como é que funciona isso. Então o que eles dizem a partir disso? Que nós somos o observador que cria o que quer que seja, a realidade que seja que quer viver. O que eles querem dizer? Que quando a gente não está observando, existem universos infinitos e realidades infinitas para que a gente possa vivenciar. O que você quer ser na sua vida? Você quer ser infinitamente rico? Você quer ter o amor da sua vida e que vivam felizes para sempre? Você quer ter, sei lá, a casa dos sonhos? Você quer, enfim, ser um cantor famoso, um palestrante famoso? O que você quer vivenciar? Todas essas realidades existem em paralelo em um universo que está ali, aguardando você olhar para ela e dizer, é isso que eu vou vivenciar. Esse experimento da dupla fenda exemplifica cientificamente e comprova cientificamente essa informação que eu estou dando aqui agora para você. Que absolutamente toda e qualquer realidade que você queira viver já existe. Só precisa que você foque e diga, essa é a realidade que eu quero viver. Ah, Jéssica, então você está me dizendo que eu posso viver tudo o que eu quiser na minha vida. Se eu quiser ter lá 1 milhão na minha conta, eu vou ter esse 1 milhão na minha conta. Tá, você está me dizendo que isso é possível. Mas por que eu não estou vivenciando isso? Por que eu não estou vivenciando isso se eu desejo tanto, se eu quero tanto viver isso? Olha, isso aí já é aula para uma outra palestra. Mas tem vídeo também no canal. Tem como a física quântica pode transformar a sua vida. Você pesquisa lá no meu canal que tem um vídeo, uma aula, 1h e tanto, só a gente exemplificando, falando a respeito disso, né? De que os seus bloqueios, os seus traumas que estão registrados no seu subconsciente, que representa 95% da sua mente, todos esses traumas que você tem lá desde a infância, que você tem lá desde talvez o útero da sua mãe, e alguns especialistas dizem que até de outras vidas, traumas de vidas passadas, tudo isso tá lá no seu subconsciente dizendo que você não pode ter 1 milhão na sua conta, dizendo que isso não é para você, dizendo que isso não é possível, dizendo que isso não é acessível. A sua mente consciente, ela representa 5% de todo, né? De toda a composição. A sua mente inconsciente, ela representa 95%. Só que tem um detalhe aqui que é muito importante. Um detalhe que faz toda a diferença. Quem se comunica com a mente cósmica universal para materializar absolutamente tudo o que a gente deseja é a nossa mente subconsciente. E essa mente subconsciente, ela tem acúmulos de informações, muitos acúmulos de traumas, de crenças, de bloqueios, paradigmas, sobretudo e principalmente, talvez até eu diria, o paradigma materialista. Tem vídeo aí no canal também falando a respeito disso, gente. O paradigma materialista, ele vai trazer assim muitas crenças limitantes. Ele vai trazer a crença de que não tem lugar para todo mundo. Ele vai trazer a crença da escassez, da falta, de que não tem para você, de que você precisa desesperadamente passar por cima do seu amigo, do seu colega, do seu irmão para poder alcançar aquela única vaga que existe lá.
Sabe, o paradigma materialista, ele realmente traz de geração em geração, de cultura para cultura, essa ideia de falta, de escassez, de pobreza. Gente, a pobreza não é legal, ninguém quer viver na pobreza, sabe? A pobreza não tem nada a ver com as infinitas maravilhas que a gente veio fazer aqui. Nós somos herdeiros desse planeta, somos herdeiros das maravilhas que a mente cósmica universal preparou pra gente. E a mente cósmica universal, ela é puramente e inteiramente prosperidade. Ela é puramente e inteiramente abundância. Então a gente precisa saber que a gente tem direito a isso. A gente tem direito a viver na nossa mais plena inteireza, tá? Então assim, eu não vou me prolongar muito a respeito disso, porque tem bastante vídeo no canal falando a respeito. Então você pode acessar lá e pesquisar sobre isso, e a gente vai ter um momentozinho aqui para pergunta e resposta, pra gente poder se aprofundar em outras questões, né? Talvez aí nos anseios, em algumas dúvidas que vocês estejam tendo. Então o que acontece? A gente já sabe que o querer, o propósito e a fé, ele é igual ao colapso da função de onda, ele é igual à materialização de qualquer coisa que eu esteja vivendo. Mas a gente também já sabe que para que isso seja possível, a gente precisa ir lá nesses traumas, crenças, bloqueios que estão impedindo a gente de cocriar tudo e qualquer coisa que a gente queira. Não que a gente não tenha direito, não que seja inacessível, não que só uns podem viver essa realidade de prosperidade e outros não. Absolutamente não, é até agressivo falar algo assim. Isso aí é algo que o paradigma materialista traz. Mas graças que agora a gente já está recebendo aí, vindo com muita força, o paradigma quântico. E o paradigma quântico, ele vai dizer absolutamente ao contrário de todas essas ideias que o paradigma materialista trouxe durante todos esses anos, né? Durante todas essas gerações. Tem vídeo também no canal em que eu faço uma comparação entre o paradigma materialista e o paradigma quântico, tá? É importante que você assista, vá lá ver porque é muito legal. Tem muita coisa aí para você ter uma noção de como é que funciona o paradigma materialista, que tá em tudo, tá em nossas profissões, tá em tudo, tá no governo, tá, enfim, em tudo em que compõe a sociedade que a gente vive. Então, ele vai representar muito desses bloqueios que a gente vivencia, dessas crenças que a gente tem, que estão muito profundas e incutidas na gente, né? Porque a gente aprendeu com os nossos pais, que aprenderam com os seus pais, que aprenderam, né? Enfim, que veio de gerações e gerações e que hoje a gente chega nessa geração com esse presente, essa dádiva de trazer aí esse novo paradigma, né? E de realmente transformar a nossa vida a partir disso, né? E de saber que a gente realmente pode ser aí um co-criador consciente, que a gente realmente pode viver todos os nossos sonhos que a gente jamais até imaginou um dia que seria possível vivenciar, tá bem? Então o que acontece? Essa fórmula, eu vou falar mais um pouquinho aqui a respeito dela, né? Então o que é o querer? Gente, o querer que está muito associado à decisão, ele vai te dar a força da transformação. Porque no momento em que você decidir, eu quero isso, eu decido transformar, nada vai mais te segurar. Nada vai ser empecilho para que você possa cocriar e vivenciar tudo que você mais deseja. Então, o quanto você está disposto realmente a transformar a sua realidade, né? Esse querer, ele vai dizer o quanto você está disposto a transformar a sua realidade, né? O quanto você está disposto a encarar o que for preciso para transformar a sua realidade. Então, o que acontece? Quando nós realmente queremos algo profundamente de todo o nosso ser, nós absolutamente nos comprometemos com isso. Nada mais é importante do que a gente efetivar essa ação de transformação. E a gente vai passar por cima de tudo e qualquer coisa que seja possível e necessário para que a gente saia do lugar onde a gente está, para a gente ir para o nosso próximo passo. Então talvez por isso eu digo que o querer talvez seja um dos passos mais importantes. Porque é nesse querer que toda a sua força
vai ser erguida. Você vai tirar força de onde você jamais imaginou que existisse. Você vai dizer, existia toda essa força em mim? Eu nem acredito, eu nem sabia que existia tudo isso em mim. Eu nem sabia que era possível ter tanto poder. Mas existe. Esse poder está dentro de cada um. E é esse passo do querer que faz você ter toda essa força de realmente dar uma guinada, né? Dar uma transformada aí na sua vida. Então, quando a gente quer algo, a gente deseja com todas as células do nosso corpo. Cada célula do nosso corpo deseja isso. Cada célula do nosso corpo imagina aquilo chegando, aquilo se materializando, aquilo se cocriando, sendo possível na nossa vida. Então, a gente paga o preço que for preciso. A gente vai ter que abdicar tempo com os amigos, a gente vai ter que abdicar o tempo na internet, a gente vai ter que abdicar um tempo, sabe? A gente vai ter que segurar as pontas em um outro lugar para economizar uma grana e investir naquilo que a gente sabe que vai levar a gente naquele passo? Sim, sim. E foi no momento que eu saí desse lugar, foi no momento que eu cheguei nesse querer, nesse desejar, que eu realmente pude entender a força de mover as coisas e de fazer as coisas realmente acontecerem na minha vida. Então a gente, sacrifício vai ser nada. Sacrificar determinadas coisas vai ser nada. Porque a gente já sabe que a gente quer. E a gente já sabe que a gente vai chegar naquele lugar. E a gente já sabe que todo o cosmos está infinitamente ao nosso lado e que aquilo vai dar certo. Porque quando você quer, já existe essa força dentro de você dizendo, vai acontecer, é real, é possível. Eu vou cocriar e materializar isso na minha vida. Então, a gente se propõe aquilo, a gente tem foco, a gente tem determinação. A gente vai além daquele passo que a gente imaginou que jamais seria possível, tá? Então esse é o primeiro ponto dessa nossa fórmula de cocriação e materialização. Então a segunda fórmula é o propósito. O segundo passo é o propósito. E o propósito, gente, o propósito é o que vai dar uma guinada nesse processo. Porque o propósito é como eu disse no início da aula, todo o cosmos vai trabalhar ao seu favor quando você estiver absolutamente alinhado ao seu propósito. Então, nada mais vai te impedir de chegar onde você quer chegar. Só que, desculpa, existe um detalhe importante nisso aí. O propósito, ele está muito relacionado ao propósito maior. Ao que a mente cósmica maior planejou, podemos dizer assim, organizou, podemos dizer assim, com a sua infinita perfeição, né, com a sua orquestra aí, né, de forma impecável, de tudo isso que co-criou, que ele criou. Então todo o cosmos, ele tem um plano maior. Tudo isso que está aqui não é à toa, não é acaso. Então você tem o seu propósito, mas esse propósito ele está alinhado ao propósito da mente cósmica universal, que no final das contas vai ser o quê? Vai ser servir ao planeta Terra. Por mais que você esteja alinhado a todos os outros requisitos, se você não estiver alinhado a um propósito que tenha como fim servir ao bem do próximo, nada vai adiantar. Nada vai ser possível. É de fundamental importância que o seu propósito esteja também alinhado ao propósito da mente cósmica universal, que tem como fim essa rede que se
retroalimenta, essa rede que se coajuda, essa rede que no final das contas a gente vai ver como tudo está entrelaçado, como tudo está muito bem definido, né, e organizado. Então, toda e qualquer célula, ela tem o propósito dela. Toda e qualquer célula, ela vai lá, faz o trabalhinho dela perfeito para que os nossos órgãos, para que todos os planetas, para que tudo funcione da melhor forma possível. E não seria diferente com a gente. Inclusive, eu ouso a dizer que somos células. Somos células. Em um nível maior, se a gente for analisar o nosso tamanho em comparação a tudo que existe lá fora, a gente talvez nem no tamanho de uma célula a gente chegue, sabe? Temos uma função aqui. Você pode estar aí criando a vida que você tanto sonha, sabe? Você pode estar vivendo a vida que você tanto vivenciou, mas que isso seja para o bem maior universal. E esse é um dos principais passos para a cocriação da realidade. É você contribuir para o bem do universo, para o bem das outras pessoas, para a transformação da vida das outras pessoas. Por mais simples que seja, e eu costumo dizer que se uma pessoa ela tá assim, ela se sente confortável, ela se sente completa e plena, por exemplo, vendendo sapatos, vendendo sorvete, vendendo pirulito. Se ela se sente feliz e plena, ótimo, massa, vai ser feliz. Mas que quando você estiver oferecendo o seu sapato, quando você estiver oferecendo o seu sorvete, quando você estiver oferecendo o seu pirulito, você faça aquilo com o máximo de entrega, o máximo de amor, o máximo de dedicação. E assim você já está contribuindo para o bem do próximo. Você já está contribuindo com a mente cósmica maior universal, para o bem de todo o planeta, sabe? Então o que acontece? O terceiro passo para isso é a fé, gente. O terceiro passo para a cocriação da realidade é ter fé. A fé, ela é a cereja do bolo. A fé é quem vai te dar estruturas para os momentos de adversidade, porque eles vão chegar. E sem ter fé de que aquilo vai dar certo, de que aquilo vai, sabe, de que aquilo vai dar frutos, bons frutos, não adianta tentar, não adianta continuar. Você não vai ter estrutura firme para continuar nesse caminho. E que para continuar nesse caminho a gente precisa ter essa estrutura. A gente precisa dessa base firme dizendo a gente que o caminho que a gente está seguindo é um caminho que vai levar a gente a um lugar de muito mais prosperidade, de muito mais amor, de muito mais paz, de muito mais plenitude, que é isso que todo mundo quer. Então, é preciso acreditar e soltar para que as coisas realmente comecem a materializar. Porque senão tem a questão do efeito Zenão, né? Se você também acredita e fica muito seguro naquilo e não deixa que as coisas fluam, aí acontece o efeito Zenão. Aí é uma outra explicação à parte, tá? Mas o que acontece? Como bônus dessa aula, eu trouxe um quarto passo, que é um passo muito importante, é um passo essencial também, é um passo assim que faz toda a diferença nesse processo, é um passo que contribui muito para que a gente realmente chegue aí a um outro nível, né? Que é a mentoria. E o que é mentoria? Gente, mentoria nada mais é do que você ter alguém que já fez um percurso, já fez aquele caminho, já sabe o que dá certo e o que dá errado, já sabe por onde ir e por onde não ir e vai ajudar você. É um professor, né? É um mestre, é um guia, é alguém que vai mostrar a você um caminho que se você for fazer sozinho é muito mais longo, é muito mais demorado, sabe? Então o que acontece?
A mentoria, com certeza, sim, é uma peça-chave nesse processo. Porque quando a gente está sozinho, a gente se sente perdido, a gente não sabe por onde ir, a gente não sabe por onde caminhar, a gente não sabe qual o próximo passo a gente vai dar, a gente não sabe o que é preciso fazer. Sabe? Existem informações na internet? Existem muitas informações na internet, mas às vezes as informações na internet que existem estão tão soltas, que elas deixam a gente mais perdido do que achado nesse caminho. Tá? Então, o que acontece? Para a gente conseguir esses resultados realmente efetivos, é necessário que a gente tenha essa consciência. É necessário que a gente tenha essa consciência dessa formulazinha mágica de cocriação. É necessário que a gente entenda que é preciso ter alguém que te mostre o caminho, é preciso ter alguém que te mostre o próximo passo, é preciso ter alguém que te mostre realmente o que dá certo e o que dá errado nesse processo, né? Nesse caminho de desenvolvimento humano, nesse caminho de transformação de vida, que a gente realmente está comprometido com isso, tá bem? Então, eu espero que você tenha anotado aí a fórmula, né? Que é o querer, mais o propósito, mais a fé, que é igual à cocriação e materialização de qualquer coisa que você queira vivenciar aí na sua vida. Eu não tenho dúvidas que se você coloca esses passos em prática, que a sua vida realmente aí vai se transformar, tá? Realmente você vai ver os resultados transformadores na sua vida, tá bem? Então, pra gente não se estender muito, porque aí já vai quase 1 hora, né, de palestra, e aí vai ter um momentinho aí pra perguntas e respostas, tá? Então, você já vai colocando aí a sua pergunta pra eu ir respondendo, tá bem? Pra gente não se estender muito. Você que tá aí acompanhando, coloca aí o que você achou, uma dúvida, uma pergunta que você queira fazer, pra eu responder pra você, tá bom? Alguma pergunta sobre algo específico, sobre algum tema que ficou meio solto aí, como o colapso da função de onda, ou a próprio experimento da dupla fenda, algo a respeito da física quântica, tá? Você coloca a sua perguntinha aí para poder a gente responder, pra gente não se estender muito, tá bom? Porque já vai aí quase 1 hora de aula. E aí eu não quero que fique muito longo. Francisco Chagas. Como eliminar os paradigmas da infância? Ótima pergunta, ótima pergunta. Olha, Francisco, o que acontece? Muitos desses paradigmas, eles, como a gente falou, né, eles estão muito incutidos, eles estão muito profundamente incutidos no nosso subconsciente, que representa 95% da nossa mente, né? Então, o que acontece? Para eliminar esses paradigmas, existem muitas técnicas, existem muitas formas da gente acessar esse lugar e reprogramar essas crenças. E aí eu vou estar dizendo algumas técnicas aqui que são utilizadas para isso. Antes de mais nada, antes de eu falar das próprias técnicas, é importante que a gente entenda algo. O paradigma maior que existe, que está aí mais atuante, é esse paradigma materialista, que é um paradigma que vem passando de geração em geração. Esses paradigmas, volta e meia, a gente vai estar meio que perdidos neles, né? Meio que sem entender, sem perceber, a gente já está lá atrelados neles, porque eles estão muito atrelados a toda e qualquer situação, aos profissionais, ao nosso ambiente acadêmico, ao nosso ambiente, enfim, todos os ambientes em que a gente percorre, todos os ambientes em que a gente vivencia, eles são aí resposta, né, desse paradigma materialista. Então, antes de mais nada, a gente precisa ter essa consciência que, em cima de
tudo e qualquer crença que a gente tenha, antes de mais nada, existe esse paradigma materialista que coordena a maior parte de tudo que a gente vivencia. Então a gente precisa estar atento a ele. Então, o paradigma que a gente está vivenciando hoje, muito provavelmente a gente também vivenciou na nossa infância, né? Que foi passado dos nossos pais, dos nossos avós e tudo mais. Então, por exemplo, uma crença que é resultado desse paradigma materialista é a questão do dinheiro não dá em árvore, né? É uma crença muito forte que está atrelada a esse paradigma. É difícil conseguir dinheiro. Nossa, são tantos os paradigmas, as crenças, né? Que essas crenças são baseadas num paradigma maior, paradigma materialista. Então o que acontece? Antes de eu mostrar aqui pra você e oferecer técnicas para te ajudar nesse processo, eu quero já deixar a você que você pode fazer um exercício aí sozinho e tentar lembrar determinados tipos de frases que você ouvia quando criança, que você ouvia na sua infância. Frases como essa, né? De que dinheiro é difícil, de que para você ganhar dinheiro é preciso muito esforço e muito trabalho, tá? Isso aí são crenças que estão relacionadas a esse paradigma. Então, é como eu falei em uma das aulas anteriormente. Em um dos meus momentos de meditação e tudo mais, tentando lembrar, né, desses processos, eu fiquei veio à tona com muita força uma frase que uma pessoa que tomava conta de mim enquanto eu era criança, ela pronunciava muito, que era eu não lembro exatamente agora a frase, mas era algo que eu percebi imediatamente que estava absolutamente relacionado com a realidade que eu estava vivenciando hoje. Então, que tipo de informação, que tipo de frase, de afirmações que os seus pais diziam na sua infância, que aí você carrega até hoje como se fosse verdade? Já digo aí, antes de te dar qualquer técnica, eu acho inclusive importante esse exercício, de você fazer isso sozinho, né? De você ter esse exercício sozinho, de tentar encontrar as crenças que estão fortes em você, que veio aí dos seus familiares, né? Dos seus pais, dos seus avós, enfim, das pessoas que compunham ali a sua infância, né? Ou da própria escola, da televisão, da mídia, enfim, de tudo isso que a gente vivencia. Então, busque fazer um exercício, tente anotar no caderninho frases que você ouvia quando criança. Porque no momento que você acessa esse lugar, no momento que você acessa essa frase, você já é um processo importantíssimo para eliminar essa crença, tá? Então aí eu já tô te dando aí essa primeira dica. Só que, para além disso, existem técnicas muito poderosas para isso. Uma das técnicas, por exemplo, o Ho'oponopono. Se vocês não conhecem o Ho'oponopono, que são as 4 frases de poder: eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato. Eu indico para os meus treinandos que eles façam isso em momentos de dor, em momentos de adversidade, em momentos, né, de tensão, em momentos que vocês sintam ali que talvez estejam perdendo ali o seu equilíbrio, perdendo ali, né, enfim, o domínio dos seus pensamentos, né, porque você sabe que eles vão co-criar a sua realidade. Então o que acontece? Você vai nesse momento com essas frases de poder, tá acessando aí possíveis bloqueios, crenças e traumas que estejam impedindo você de acessar aí um lugar de co-criador consciente, tá? De uma vida de prosperidade. Então o que acontece? Tem o Ho'oponopono, tem o EFT, que também é uma técnica muito poderosa, né? Que existem os pontos específicos para você ir acionando esses pontos e eliminando ali determinadas crenças. Tem o Theta Healing, que é muito efetivo e poderoso, assim. Para mim, talvez seja uma das técnicas mais poderosas, o Theta Healing.
Se vocês não conhecem, existem aí, você pode pesquisar a respeito. Eu utilizo muitas dos instrumentos e das ferramentas do Theta Healing em alguns dos meus treinamentos, em alguns dos meus cursos, porque ela é muito efetiva, porque a gente realmente sai, desse lugar e acessa a mente cósmica universal. E quando a gente acessa a mente cósmica universal, ali a gente realmente já não existe mais barreiras, já não existem mais limites. Ali você realmente pode estar dando seus comandos de limpezas, né? E aí a gente pode comandar, por exemplo, sentimento de escassez que sinto está cancelado, cancelado, cancelado. Sentimento de falta que sinto está cancelado, cancelado, cancelado. Sentimento, né, enfim, o sentimento que você sentia aí que te incomoda, né? Sentimento de desamor, sentimento de não aceitação, sentimento de dor e sofrimento está cancelado, 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 né? São comandos que você dá para realmente estar eliminando isso aí. Agora é importante dizer também que para além de eliminar esses processos, eliminar esses paradigmas, é necessário que a gente coloque novos paradigmas e novas crenças, né? Porque tudo são crenças. Aí você vai ver que tipo de crença você quer acreditar. E é como se fosse uma nova... É uma reprogramação, né? Como você realmente colocar aí novos programas para girar no seu sistema. Porque a gente é um sistema. A gente funciona um sistema primário, que são os nossos mecanismos, nossos órgãos, né? Tudo que precisa para a gente realmente estar aqui vivenciando essa experiência. E para além disso existem aí os programas que instalaram na gente desde a infância e até aqui, né? E a partir desses programas é que a gente vai funcionar, é a partir desses programas que a gente vai enxergar o mundo, o cosmos e toda a nossa experiência aqui na Terra. Então, se você tem aí dentro de você uma crença de escassez, de falta, de desamor, de não aceitação, de tudo mais, e aí existem instrumentos do Theta Healing que vai fazer a gente identificar mais profundamente o tipo de crença que a gente tem mais forte na gente. Então o que acontece? Você vai usar essas técnicas, né, para poder sair desse lugar, para poder realmente limpar essas crenças e aí colocar novas crenças, crenças de prosperidade, crenças de amor, crenças de abundância, crenças de aceitação, crenças, né, enfim, de tudo o que for dos bons sentimentos que a gente queira viver. Então aí é só você instalar essas novas crenças, tá? Então, respondi, Francisco, a sua pergunta. Você diz aí, tá? Vamos ver aí uma outra pergunta pra gente ir respondendo. Ficou respondido? Ficou respondido que a gente, antes da gente usar qualquer tipo de instrumentos, eu recomendo sempre que as pessoas tentem identificar mais fortemente o tipo de frase que a gente ouvia. A gente consegue identificar. Às vezes não vai vir naquela hora que você pergunta, mas em determinado momento vai vir algumas frases que você ouvia desde a infância. E aí você pode também, tem técnicas também da gente ir lá nesse momento da infância, cuidar dessa criança ferida, amar essa criança, acolher essa criança. Olha, deixa eu dar uma informação importante. Tudo isso aqui que a gente está falando tá resumido, tá bem explicitadinho, escrito bem direitinho, arrumadinho, no nosso e-book, tá? É um e-book que eu organizei, um e-book que tá muito lindo, muito incrível. Então essas e muitas outras informações tá lá muito organizadinho no e-book, que para você que tá aqui online agora,
eu tô dando uma condição super mega power especial. É tipo um brinde, um presente, um mega power assim. Que é pra você ter esse e-book aí bonitinho, guardadinho pra você. Se você ainda não tem, se você ainda não tem o e-book 3 Passos para a Cocriação da Realidade, você pode adquirir ele por apenas R$ 9,90. Gente, é tipo um super mega power presente mesmo, tá? É tipo um valor absolutamente simbólico, só mesmo é o que eu costumo dizer, pra você dizer, eu estou determinado com a transformação da minha vida. Então o e-book tá lindo, tá incrível, tá todo escrito bonitinho lá pra você ler, pra você reler. Tem muitas técnicas, tem técnicas inclusive pra isso, pra limpeza de crenças e traumas passados. Da infância, então tem técnicas lá, tem formas ensinando aí você a desenvolver isso, e aí você com seu e-book, você tá sempre lá acessando, tá sempre vendo, lendo e vendo o que é necessário para você aí sair desse lugar, né? Para você realmente dar um passo de transformação para sua vida. Então é um mega presente mesmo que eu fiz assim pra hoje, pra esse momento de hoje, tá? Pra essa live de hoje. Se você quiser, você me manda uma mensagem aí, porque eu envio imediato. Assim que você solicitar, eu já tô enviando no seu e-mail pra você ter lá o seu e-book, se você quiser imprimir, porque tá muito lindo, muito incrível, e eu tenho certeza que você vai amar o conteúdo que tem lá. Tá muito, muito organizadinho, muito bonitinho, todas essas informações aí da forma mais organizada possível, tá bem? Então, mais perguntas, gente? Tem alguém aí querendo mais fazer pergunta? Se quiser, a gente tá aí há o quê? Mais de 1 hora, né? Bom, se não houver mais perguntas, eu quero falar um pouco a respeito do treinamento Cura Quântica, tá? Vocês que estão aí acompanhando o meu canal já devem saber do nosso treinamento, do nosso curso online, o Cura Quântica. E é um treinamento assim que tá incrível, porque ele é a resposta desses mais de 10 anos de pesquisas e estudos. É um treinamento que tá realmente assim, sabe, tipo pegando na sua mão e acompanhando você nesse processo de transformação de vida. É realmente um curso assim que, sabe, pra mim é um presente ter sido o canal de materialização desse curso, porque eu tenho certeza assim que vem fazendo e vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas que estão se sentindo aí perdidas e às vezes sem alternativas, tá? Se sentindo, já tentaram de tudo, já não sabem mais o que fazer, não sabem mais a quem recorrer. E aí esse curso é realmente o resultado de uma resposta de muito estudo, de muita pesquisa, de muita dedicação, de muito amor, tá? Então, é a junção de pensamentos, reflexões, conclusões tiradas aí a respeito desse universo quântico, né? E as coisas mais incríveis que esse universo oferece a gente, tá bem? Então, através da ciência e da espiritualidade, a gente faz a junção desses estudos para que a gente possa aí chegar num lugar realmente de transformação efetiva da nossa vida, utilizando esses instrumentos, tanto da espiritualidade quanto da ciência, tá? Pra gente alcançar isso aí. Então, o que acontece? O que a gente tem nesse curso? A gente tem os princípios
da física quântica, os princípios básicos. A gente tem como a física quântica pode transformar a sua vida. A gente tem os passos para a cocriação da realidade. A gente tem como alinhar a frequência vibracional para materializar tudo o que a gente mais deseja. A gente tem o efeito Zenão. A gente tem o colapso da função de onda. Fora isso, a gente tem várias técnicas, que são técnicas que eu ensino ao decorrer das aulas, e são técnicas que são outras técnicas que já existem, que eu trago para as aulas, e são técnicas também que eu desenvolvi, que é a junção de muitas técnicas, né? Porque chega um momento que você começa já a desenvolver as suas próprias técnicas, é normal que isso aconteça. Então eu também dou dicas de você começar a desenvolver as suas técnicas, né? Dou exemplos de como você pode desenvolver as suas técnicas para sair do lugar dos pensamentos destrutivos, tá? E esses pensamentos a gente sabe que a gente não quer, porque vai cocriar o tipo de realidade que a gente não quer vivenciar. Então eu ensino a você formas de sair desse lugar, tá? Então tem momentos também para perguntas e respostas muito profundas, né? Que a partir do tanto de informação que a gente vai ter ao longo do curso, certamente vão ter dúvidas, e aí a gente vai ter momentos para perguntas e respostas. A gente também vai ter uma mega aula bônus, que é a aula da prosperidade, né? E como entrar no fluxo da prosperidade, né? Além disso, a gente vai ter aí o e-book Prosperando, né? Que é um e-book aí, resultado dessa aula, para poder você ter tudo escrito bonitinho, para você estar sempre acompanhando por escrito. E também a gente vai ter como bônus aí esse e-book 3 passos para a cocriação da realidade, tá? Você adquirindo o curso, você vai conseguir, você vai ter acesso aí a todo esse material incrível. Além do mais, você vai ter o meu acompanhamento nesse processo. Eu vou estar acompanhando você, eu vou estar fazendo parte desse seu processo de evolução. Por isso, não pode ser muitas pessoas, é preciso que sejam poucas pessoas por vez, para que a gente possa realmente dar uma atenção especial para cada um de vocês, dar uma assistência legal, tirar dúvidas, te ajudar para ver quais são os passos, né? E também te ajudar a esclarecer muitos desses assuntos que fazem completo e total sentido aí para transformação de vida, tá bem? Então assim, esse curso tá muito incrível, gente. E ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Um curso como esse hoje no mercado, gente, se vocês forem pesquisar aí, podem pesquisar e vocês vão ver, sabe? São valores assim, e que eu entendo as pessoas, porque realmente é a soma de muitos anos de estudo, de muitos anos de pesquisa, que hoje a gente realmente vive disso, né? Hoje é o que eu vivo de desenvolvimento quântico humano. Hoje eu vivencio o meu propósito de vida e eu me entrego completamente a isso. Eu me dedico 100% a esse trabalho que eu desenvolvo. Amo esse trabalho, é lindo. Cada dia estou mais apaixonada por isso. Mas a gente realmente precisa aí ter essas pessoas que contribuem para que isso realmente se efetive cada vez mais, para que realmente consiga crescer e se desenvolver cada vez mais. Então, por isso que a gente desenvolve cursos, aulas, por isso que a gente desenvolve materiais como esses. Então tem aí o e-book, que se você não quiser adquirir o curso, você pode adquirir o e-book separadamente, que hoje, você me enviando mensagem hoje dizendo que participou dessa live, que você estava aqui com a gente, que você quer, você vai ter essa condição especial aí, tá bem? E o curso tá tipo super mega especial, que eu fiz para esse dia de hoje, tá? Se você for lá na Hotmart, acessar lá na página da Hotmart, esse curso hoje sai para você pela plataforma da Hotmart R$200, R$197. É um curso introdutório, tá? É um curso básico. E é um curso que vai trazer aí para você a estrutura realmente de estudos e de pesquisa na área do desenvolvimento quântico humano, para ajudar você nesse caminho, para ajudar você nesses primeiros passos, tá? Nós temos outros cursos, o médio, o avançado, mas esse agora é o que a gente tá, assim, colocando em mais evidência, porque muitas pessoas ainda procuram a gente com muitas dúvidas em relação a isso, tá? Então,
Esse curso hoje, aqui, pra você que fez parte dessa live, pra você que tá participando, pra você que tá assistindo, pra você que tem interesse de se aprofundar nesses assuntos, pra você que quer ter alguém do seu lado nesse processo, pra você que quer ter alguém fazendo parte com você, né, nesse caminho, hoje tá com essa mega power oferta de apenas R$ 99, tá? É algo assim, é algo realmente especial que eu tô fazendo realmente para que mais pessoas possam acessar esse tipo de conhecimento, tá? Para que mais pessoas possam aí ter esse tipo de orientação, né? De caminho, de percurso a dar, a percorrer, tá bem? Então, se você deseja, se você sente, se você quer fazer parte dessa família, se você quer fazer parte dos co-criadores de realidade consciente, me manda uma mensagem aí, me manda uma mensagem privada, tá? Me manda uma mensagem em algum lugar que você vê aí, que possa me enviar a mensagem, que eu vou estar te respondendo, tá? E aí também o acesso é imediato, assim que a gente confirmar o pagamento, eu envio para você aí no seu WhatsApp, no seu e-mail, o link para você estar acessando esse curso, tá bem? É uma oferta mega especial, esse valor não vai estar assim. Se você for lá pela plataforma Hotmart em um outro momento, esse curso já está no valor de R$ 200, tá bem? Então, eu quero fazer um sorteio. Um sorteio aí de um e-book. Que maravilha. E aí eu separei uns números aqui. Eu separei uns números pra gente fazer esse sorteio. Tá? Como é que vai ser esse sorteio? Vocês colocam aí, vão colocando aí um número. Coloca o número 1, se você for o primeiro, o número 2. E aí a gente vai sortear aqui pra ver quem é que vai ganhar esse e-book. Eu vou enviar diretamente no e-mail de vocês, tá? Se você já tem esse e-book, se você já ganhou esse e-book, você já tem esse e-book, fala aí pra mim nos comentários. Quem já tem esse e-book? Quem já tem esse e-book aí e que não seria justo ganhar de novo o e-book, né? Aí a gente vai ver um outro presente. Oi, meu filho. Vem aqui dar um oi pro pessoal, vem. Vem aqui dar um oi pro pessoal. Ai, meu Deus, é muito amor. É muito amor, gente. Mas eu não gosto que me pegue, não. Não gosto não. Eu sou Júpiter. Sou o amor da minha mãe. Muito fofo, muito lindo, meu filho, gente. Um bem. Sim, Francisco, então você não tem ainda? Responde aí, gente. Não tem ainda, tá? Então, assim, só o Francisco. Olha. Então, Francisco, a gente não vai se estender muito aqui, tá? Pra não ficar muito longo, que já tem aí mais de 1 hora. Então, o que acontece? Francisco, você me manda uma mensagem, tá? Me manda uma mensagem aí, que eu vou estar enviando pra você, tá bem? Tô enviando pra você o e-book. Gente, é isso. Não tenho mais muito o que falar. A gente já falou sobre os nossos passos, já falei aí a vocês um pouco a respeito do nosso treinamento, do nosso e-book, tá? Material que realmente está muito incrível. E aí você pode estar acessando lá o canal do YouTube, tá? Pra
ver mais vídeos. Além do mais, a gente tem aí muito conteúdo sendo produzido, tá? Eu tento gravar um vídeo por dia. Tenho tentado, né, nesses últimos tempos, tá gravando vídeos diariamente, mas às vezes as condições e situações não permitem. Mas sempre que possível eu tô aí gravando, tá bem? Então é isso, meus amores. Beijo enorme no coração de vocês. Gratidão por terem feito parte dessa noite de hoje, tá bem? Muito especial. Muita gratidão mesmo por estarem aqui, tá? E é isso. Eu aguardo vocês lá no nosso canal do YouTube, acompanhando os nossos vídeos, tá bom? Acompanhando todo o nosso material, que é feito com muito amor para transformação de vida. Beijo, até a próxima!